Paz do Senhor, irmãos e irmãs, graça e paz, aleluia, boa noite. Uma alegria nos reunirmos nessa noite no santuário para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Eu quero convidar você nessa hora a levantar a sua voz em oração. E já vou emendar um pouquinho aqui antes do 7h14, mas emendar com nosso momento de clamor às 7h14 da noite. O povo tem já anotado aí esse horário como um momento de clamar a Deus pela nossa nação. O salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Já o apóstolo, o irmão de Jesus, Tiago, diz que a súplica do justo tem sua eficácia. Então eu quero convidar você nesse início de culto para orar, lembrando sempre o versículo que nos motiva, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e o privilégio que temos, ó Deus, de estar na Tua companhia nessa noite. Nós clamamos, ó Pai, que a Tua presença, a presença do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, se faça sentir aqui hoje, Pai. Nós damos liberdade ao agir, ao mover do Senhor, ó Pai, em nossas vidas. Pai, fala, Senhor, ministra a nós, ó Deus, derrama sobre nós Tua graça, unção e poder, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, com a nossa mente aberta e com o nosso coração aberto, ó Pai, para que o Senhor venha soprar em nós, nos direcionar, ó Deus, para o nosso porto seguro, aquele porto onde o Senhor vai nos conduzir nessa noite. Abre, ó Pai, nós abrimos a nossa vida para o Senhor, ó Pai, tenha liberdade no meio do Teu povo. E, ó Pai, também oramos nessa noite, oramos, ó Deus, pela nossa pátria, oramos, Senhor, pelo mundo, ó Pai, oramos para que o Senhor venha sarar a nossa terra, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos curvamos diante do Senhor, ó Pai, reconhecendo que somos o Teu povo, Pai, mas também que somos um povo que erra, um povo que falha, um povo, ó Deus, que às vezes tentando fazer o certo, acaba por errar. E nós, ó Deus, colocamos o nosso erro, a nossa falha diante do Senhor, e diante de Ti, ó Pai, nós clamamos por perdão. Tantas são as situações, ó Deus, onde podíamos ser melhores. Tantas são as situações, ó Pai, onde nós olhamos para aquilo que fizemos, ó Deus, e vemos que poderíamos ter tido outras atitudes. Por isso, Senhor, nós clamamos por misericórdia, Pai. Clamamos, ó Deus, que naquilo em que nós falhamos, ó Deus, com as pessoas, que o Senhor nos dê oportunidade de consertar, e aquilo que nós erramos contigo, Pai, nós clamamos misericórdia. Ó Deus, assim como o filho pródigo cai em si, reconhece, ó Deus, o seu erro e diz: pequei contra o céu e diante de Ti, nós também, ó Pai, abrimos os nossos lábios para dizer: ó Pai, nós pecamos contra o Senhor e clamamos por misericórdia. Tem perdão, ó Pai, perdoa, Pai, a nossa falha, a nossa negligência, Pai. Perdoa, Pai, tem compaixão de nós, ó Deus. Olha para nós, ó Deus, não com o nosso mérito, Senhor, mas segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, nós vivemos no meio de um povo, Pai, de lábios impuros. Somos, ó Pai, um povo de impuros lábios, mas queremos andar contigo, Pai. E não há como, Senhor, andar, ó Deus, com o Deus puro e limpo que Tu és, quando nós somos pecadores e temos, ó Deus, tantas falhas e tanta sujeira em nós. Por isso clamamos que o sangue de Jesus venha nos lavar e purificar de todo erro, pecado, falha e engano, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nossa nação passa por uma situação difícil. Ó Pai, nós daqui a alguns dias estaremos, ó Pai, elegendo prefeitos, vereadores, Senhor, no meio, ó Pai, de tantas coisas erradas que temos vivido e vivenciado na nossa nação. Às vezes pensamos que era preciso parar um pouco, Pai, com a politicagem, parar um pouco, Senhor, com essas demandas, ó Deus, que às vezes só geram corrupção, e olhar mais para Ti, olhar mais para o nosso povo sofrido, Pai.
como não é possível, nós clamamos, Deus, oh Pai, em nome de Jesus, move o coração dos homens e mulheres, ó Pai, desta nação, para que sejamos mais justos, para que sejamos mais íntegros, para que vejamos mais o Senhor, ó Pai, o agir do Senhor, e também, ó Pai, para que olhamos, ó Pai, os nossos semelhantes como iguais a nós, ó Deus, sujeitos às mesmas coisas, carentes, ó Pai, das mesmas coisas, Senhor, e que necessitamos uns dos outros, assim como necessitamos do Senhor. Ó Pai, nós olhamos para a nossa nação e clamamos, Deus, age no Brasil, age aqui em Guarulhos, age, ó Pai, no município de Guarulhos, no município de São Paulo, nos municípios que estão ao redor de nós, no nosso estado, no nosso país e na nossa nação, Senhor, e até fora da nossa nação. Ó Pai, tantas nações também, Senhor, estão envolvidas nesse processo de corrupção, nesse processo, ó Pai, onde as pessoas buscam só o lucro e não veem, ó Pai, a vida daqueles que são semelhantes a nós. Que possamos, ó Pai, olhar as pessoas como alvo do Teu grande amor, ó Pai, e nos apaixonar por vidas, nos apaixonar por pessoas, ó Pai, para que o Teu Evangelho que nós vivemos possa ser transmitido em nós, através de nós, até, ó Deus, aqueles que estão carentes da Tua graça e do Teu poder. Fica conosco, Deus. Nós clamamos nessa noite, neste culto, que o Senhor coloque em nós, ó Pai, um novo cântico, uma nova esperança, uma nova unção da Tua glória. Assim, ó Pai, nós oramos e clamamos em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você pode abrir comigo sua Bíblia no Salmo de número 96, meu povo? Salmo 96. Salmo 96. Tributo à glória e majestade de Deus. Diz assim: cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com verdade, com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cantai ao Senhor um novo cântico. Às vezes nós perguntamos assim, se há ainda novidade nas coisas que nós cantamos. Às vezes nós cantamos um salmo, e o salmo que a gente cantava lá quando eu era criança e canta hoje ainda, esse mesmo, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. E eu penso assim que Deus traz novidade para nós, mesmo quando nós cantamos a mesma melodia. Cantamos às vezes com a mesma melodia, a mesma letra, o mesmo ritmo, e Deus traz novidade. É muito interessante ver hoje meus filhos cantando músicas que nós cantávamos quando tínhamos 15 anos, 16 anos, e eles acham que são novas. E às vezes está lá o Patrick e a Carol cantando, todo animado, pai, olha essa música aqui. A gente fala assim, isso aí eu já conheço faz tempo. Então, às vezes eles mudam a roupagem, alguma coisa assim, mas
o Senhor traz uma unção nova, uma novidade nas coisas. E não é porque a letra é nova, é porque a presença do Senhor renova. A presença do Senhor se manifesta. Aleluia, glória a Deus. Mas nós temos aqui alguns juvenis na igreja e aqui agora no santuário, né? Outros estão em casa. É dia do juvenil e a nossa irmã Rose, a presidente das mulheres, falou assim: pastor, eu não posso deixar esse dia passar sem falar algo aos nossos filhos, aos nossos juvenis. Então ela gravou um áudio. Então esse não tem imagem, é só áudio. Eu gostaria também que você escutasse, juvenil, esse áudio. Depois desse áudio eu quero orar pelos juvenis e já passo a palavra para a música, para o louvor, e a gente segue em frente, tá bom? Então vamos escutar o áudio da Rose mais uma vez, meu povo. Talvez quando o áudio no YouTube acabar, a gente aqui na igreja ainda vai estar escutando ele ainda. Então tenha paciência, depois a gente volta e ora e dá prosseguimento ao culto. Então, juvenis, sintam-se homenageados agora pela Sociedade de Mulheres, com muito carinho. A Rose tem pensado, as mulheres têm pensado, a igreja tem pensado em vocês. Então, vamos lá? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje, 13 de setembro, dia do juvenil, e em nome da Sociedade de Mulheres, nós queremos prestar uma simples homenagem, desejando as bênçãos do Senhor para a vida de cada um de vocês, juvenis. A palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo 3, 14 e 17, diz assim: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, e podem te tornar sábio a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Que vocês possam ser firmes no que vocês aprenderam. Sabemos que desde a infância vocês aprenderam as sagradas letras, porque ela é útil para ensinar, para aprender, para corrigir, educar, e assim vocês estarão habilitados para toda e boa obra. Desejo para vocês muitas felicidades, parabéns pelo dia de vocês, e em nome da Sociedade de Mulheres, queremos abraçar vocês mesmo de longe, porque não podemos abraçar. Então, desejamos tudo de bom para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E não só os juvenis, mas a começar, né, na homenagem de hoje, que eles sejam perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Parte do texto aí que a irmã Rose colocou sobre a vida dos juvenis. Aqui nós temos duas, né, a Gigi e a Ana Carolina. Eu quero orar por elas, quero orar pelos juvenis dessa igreja. Tem também. Então vamos de novo. Então olha só, eu quero agradecer a Rose, agradecer a Sociedade de Mulheres, o texto que ela colocou, né, que os juvenis sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Eu quero orar pela Ana Carolina e a Gigi que estão aqui no altar representando os juvenis. Tenho aqui na igreja hoje conosco o Vitor, da igreja de Vila Mazei. Vitor esteve em casa durante esse final de semana, foi fazer uma prova lá em São Caetano, esteve conosco em casa, então está aqui com a gente na igreja também. Então eu quero orar por eles. Vitor também, né? Pedir para ele ficar de pé. Não precisa, vai aí, joia. Carol e Gigi aqui também. Vamos orar?
Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dos juvenis dessa comunidade de fé e das demais comunidades, ó Deus, que fazem parte do mesmo corpo de Cristo que nós. Nós oramos, Senhor, para que estes adolescentes, ó Deus, esses homens e mulheres, ó Pai, participando agora dessa idade tão gostosa, com tantas ideias, com tantas sugestões, com tantas portas abertas, ó Deus, que elas tenham também o direcionamento do Senhor, para fazer, ó Pai, boas opções na vida, boas escolhas, ó Deus, que eles tenham sempre a luz do Senhor, para guiá-los, orientá-los, ó Deus, naquilo que devem fazer. Toma aqui, Pai, a vida da Ana Carolina e da Gigi aqui no altar, a vida do Vitor, mas também, ó Pai, a vida de todos desses juvenis, esses jovens, ó Pai, que estão crescendo na Tua casa, Senhor. Ó Deus, que haja para eles uma boa alimentação, que haja para eles, Senhor, essa nutrição espiritual, ó Pai, para que possam, Senhor, nutridos, orientados diante do Senhor, ó Deus, serem homens e mulheres de fé, homens e mulheres, ó Deus, voltados para as coisas espirituais, sabendo, ó Pai, que do Senhor parte a vida. O Senhor é o Deus que dá a vida, o Senhor é o Deus que acrescenta as coisas, o Senhor é o Deus que rege com Tua mão forte o universo e a vida de cada um de nós. Que eles possam sim, ó Pai, aprender isso, crescer, ó Pai, sabendo disso, na certeza, Pai, de que o Senhor vai à frente, preparando situações, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado neles, em nós e através de nós. Fica com estes jovens, ó Pai, fica com a sociedade de mulheres que fez essa homenagem, mesmo, ó Pai, na pandemia, distantes uns dos outros, mas nós lembramos, ó Pai, o quanto nós somos corpo de Cristo, ligados uns aos outros, ó Deus, e nós clamamos que esse corpo continue amadurecendo, crescendo e se fortalecendo no Senhor. Assim oramos, ó Pai, e queremos abençoar estes jovens, ó Pai, estas jovens, Senhor, e queremos clamar sobre eles a bênção do Senhor, sobre elas a bênção do Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus oramos, amém, aleluia. Deus abençoe vocês. Vamos louvar o Senhor? Boa noite, igreja. Nesse momento de louvor, a gente convida vocês a estarem louvando e exaltando o nome do Senhor e declarando que Ele é bom. Amém? Senhor, Tu
muito sobre a palavra amigo. E foi algo que me tocou muito, porque hoje em dia, como é difícil a gente achar bons amigos. Mas hoje a gente não vai falar sobre os amigos que nós temos aqui. Nós vamos falar sobre a nossa melhor amizade, sobre o nosso melhor amigo, que é Deus. E muitas vezes a gente se sente perdido, a gente se sente abandonado, a gente se sente sozinho e a gente acha que não tem ninguém com a gente. Mas nessa noite eu quero te dizer que você nunca está sozinho, que Deus sempre está com você. Em Isaías 49 diz: acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Eu todavia não me esquecerei de ti. Deus já falou isso pra gente. Então a gente não tem que se sentir sozinho. Deus está com a gente e Ele não nos abandona nem por um segundo. Então, se você se sente cansado, se você se sente perdido, abandonado, que você possa buscar a Deus, porque Ele sempre vai estar disposto a te ouvir, sempre vai estar disposto a te ajudar e Ele nunca vai te decepcionar. Então, que você possa declarar nessa música que não tem nada melhor do que ser melhor amigo de Deus, que é muito bom caminhar nos caminhos dele, seguir os passos dele, e que no próximo cântico você possa realmente se prostrar ao Senhor e declarar a Ele o tanto que você ama Ele, o tanto que é bom servir a Ele e o tanto que você precisa dele na sua vida. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de
último cântico, essa música fala sobre reconhecimento, mas não um reconhecimento de coisas que nós fazemos, e sim das coisas que Deus faz por nós. Então, que você possa reconhecer que Ele é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E que você possa realmente se achegar debaixo das asas do Pai. Que você possa se sentir seguro, porque Ele é o melhor abrigo para nós. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua Deus, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor. Pai, nós queremos reconhecer nesta hora o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos reconhecer nesta hora, Senhor, o amor que o Senhor tem demonstrado pelas nossas vidas. Senhor, e nós queremos declarar aos quatro cantos, Senhor, que o lugar mais seguro é o lugar de estar junto com o Senhor. Pai, é estar pertinho do Senhor, é ser amigo do Senhor. Pai, muito obrigado por este tempo que nós podemos Te louvar e Te adorar.
Senhor, esse tempo que nós podemos abrir as nossas bocas, Senhor, ó Pai, proclamar a Tua palavra, proclamar o Teu amor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua promessa tem se cumprido todos os dias nas nossas vidas. Quando o Senhor diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, Senhor, e nós temos sentido isso, Senhor. Nada tem nos faltado. Senhor, obrigado pela saúde, obrigado pela provisão. Senhor, ó Pai, em meio ao caos, o Senhor traz paz ao nosso coração. Senhor, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por essa igreja. Te louvamos, Senhor, pelas pessoas que estão nos ouvindo, pelas pessoas que estão aqui. Senhor, ó Pai, que hoje seja um marco na vida de cada um. Senhor, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua presença inunde cada vida, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, abra comigo sua Bíblia, num texto muito conhecido de todos nós. Texto de Números, capítulo 13. Quando os espias voltam de espiar a terra. Números, capítulo 13. Eu vou ler todo o capítulo, mas vou saltar alguns versículos. Então você acompanha comigo e eu vou falando qual versículo a gente vai ler. Tá certo? Então, livro dos Números, capítulo 13. Então vamos lá. Eu quero ler agora os 3 primeiros versículos. Números, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Depois eu vou pular lá para o 17. Então, Números de 1 a 3, Números 13, de 1 a 3, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora nós vamos para o versículo 17. Vou ler do 17 ao 20. Números 13, do 17 ao 20. Diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Olha as ordens, bem específicas, irmãos. Bem específicas, olha. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se a terra é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se habitam em fortalezas? Também qual é a terra, se a terra é fértil ou é estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Agora eu quero pular então para o versículo 23.
Eles foram, espiaram a terra, agora estão voltando. 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Ou seja, para carregar um cacho de uva era necessário que 2 numa vara carregassem esse cacho de uva. Também romãs trouxeram e trouxeram figos. Este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Escol, na língua hebraica, significa justamente isso, caixa. Cacho de uva, cacho. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram até Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente é terra que mana leite e mel. E este é o fruto dela. E mostraram o cacho de uva. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes. Nós vamos ver mais à frente. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado e disseram: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus próprios olhos. Amém. Eu quero orar agora por esse texto que foi lido. Não tenho citações de outros textos, nós vamos ficar nesse texto. Então, se você quiser permanecer com a Bíblia aberta, nós vamos discorrer sobre este texto. Eu quero orar com vocês. Quero orar pelos dizimistas, enquanto os irmãos ministravam louvor aqui. Eu estava lendo ali o número da conta da igreja, e era sempre nosso costume, depois do primeiro cântico, orar pelos dizimistas. Então, nesse tempo de pandemia, a gente continua orando em casa, essas coisas todas pela igreja, mas aqui no nosso momento de culto não. Eu queria também orar por isso. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor tem sustentado esta igreja. Ó Deus, são muitos os testemunhos que ouvimos, ó Pai, de que nesse tempo o Senhor tem suprido as necessidades. O Senhor é o Deus que tem cuidado do teu povo, Pai. E mesmo passando por situações complicadas, mesmo, ó Pai, com situação financeira complicada, situação na saúde complicada, mesmo, ó Pai, com problemas que nós enfrentamos, ó Deus, o povo do Senhor tem sido fiel e tem, ó Pai, caminhado na fidelidade do Senhor, ó Pai. Muitos são os relatos de que o Senhor tem sido fiel nos tempos que temos vivido, Pai. Por isso nós te agradecemos por isso, Pai. E queremos também, ó Pai, depositar diante do Senhor, ó Pai, os nossos dízimos e ofertas. E eu oro, Senhor, por cada homem e mulher, ó Pai, que tem feito parte desta obra, Pai, tem depositado diante de Ti a confiança, tem depositado diante de Ti, Pai, o voto que um dia cumpriu, que fez, ó Pai, e tem cumprido hoje, de ser dizimista fiel na casa do Senhor, ofertante. Eu clamo a Tua bênção, Pai, sobre estes homens e mulheres. Eu clamo, Senhor, que
realmente esses homens possam lançar a sua semente, lançar, ó Pai, o fruto do seu trabalho e colher, ó Pai, com abundância, em nome do Senhor Jesus. Honra o teu povo, Pai, assim como o teu povo tem te honrado, Senhor. E eu oro também por essa palavra, Pai. Eu clamo, Deus, que o nosso coração, Senhor, seja um coração sensível ao agir do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor fez no passado não ficou morto ou esquecido no passado, não é simplesmente ilustração da página de uma Bíblia, mas aquilo que o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor sempre fará, porque o Senhor é Deus em quem não há sombra de variação, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E nós clamamos, ó Deus, que essa palavra, assim, ó Deus, como o Senhor foi inspiração na vida de Caleb, Josué, Moisés e tantos outros, o Senhor seja inspiração em nossas vidas, ó Pai. E que a palavra do Senhor saia da letra, que a palavra do Senhor saia da página, ó Deus, que a palavra do Senhor seja revelada a nós agora, e que essa palavra seja viva e seja vida em cada um de nós. Assim oramos, Pai, e tudo agradecemos ao Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Povo santo, eu tenho assim, na minha oração, nas minhas dúvidas, nos meus questionamentos com Deus, buscado orientação do Senhor para como agir nesse tempo que nós estamos vivendo agora, que é um tanto quanto complicado. E eu identifiquei, ou eu lendo esse texto, eu me coloquei no lugar de algumas pessoas aqui, de alguns personagens que aqui estão. Eu queria compartilhar isso. Não quero fazer aqui o papel de advogado do diabo, porque eu vou falar desses 10 espias que negaram ali a entrada na terra prometida. Eu não quero absolvê-los, porque Deus não o fez, tanto é que eles morreram no deserto. Mas eu queria pensar com vocês para trazer uma reflexão para nós hoje, para ver se nós não estamos agindo às vezes como eles. Mas, no final, eu quero sim ressaltar Caleb e Josué, que para nós são exemplos de fé, de perseverança, exemplos de homens que viram além das circunstâncias naturais e confiaram no agir de Deus. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, vamos lembrar a história. Moisés, chamado por Deus, estava no deserto cuidando das suas ovelhas, das suas cabras, da sua criação, e Deus o chamou para ele voltar para o Egito para libertar o povo. E aí vem toda a história de Êxodo, né? Você pega ali os primeiros capítulos de Êxodo até o capítulo 15, quando Moisés vai ao faraó, o faraó não deixa o povo sair, então Deus, através de Moisés, manda as 10 pragas, o povo sai, e os egípcios começam a perseguir o povo de Israel, e eles estão diante do mar. E diante do mar, Moisés bate o cajado, o mar abre, e eles passam, e depois os egípcios morrem afogados naquele mesmo mar. Estou correndo demais aqui, porque essa história aí dá para a gente falar sobre ela um ano. Então eu estou tentando assim, não é o nosso foco aqui. Então o povo sai do mar, e ele agora começa a percorrer um deserto que não é tão grande assim. Ele vai ali no deserto de Parã até chegar na entrada de Israel. E Moisés então fala assim, olha, vamos escolher 12 homens. E esses 12 homens, o versículo 2 do texto que lemos diz que eles são príncipes. Eles eram príncipes em Israel. Eles eram cabeça de família, tinham primazia sobre o povo, tomavam decisões, falavam em nome de suas famílias. Então, Moisés pegou aqueles 12, deu instrução, e eles foram de sul a norte. Eles percorreram a terra de Israel de sul a norte. Para você que está aqui no Brasil entender isso, pega aqui o estado do Rio de Janeiro, ou o estado do Espírito Santo, que é mais ou menos o formato de Israel, né? Como se ele começasse no sul do Rio de Janeiro, fosse até o norte, ou no sul do Espírito Santo, fosse até o norte. É isso, é uma caminhada sul-norte, não é tão complicado assim, tanto que eles percorrem o estado todo em 40 dias, indo e voltando. Então, 20 dias para ir de sul a norte, de norte a sul, mais 20 até chegar de novo para Moisés.
E esse era um caminho fácil, dava para o povo de Israel percorrer e entrar na terra. O caminho que o povo de Israel vai fazer depois, eles dão a volta e chegam por trás da terra, chegam por trás do Jordão. Quando o povo invade a terra por Jericó, que Jericó cai, é um caminho que eles dão uma volta, e essa volta ela dura 40 anos. E dura 40 anos porque o testemunho desses 10 moços, esse foi um testemunho negativo. Embora eles falem assim, olha, nós passamos por aquela terra e a terra é boa, ela tem sustento, ela mana leite e mel, é terra que precisou de 2 homens para pegar um cacho de uva, é terra que tem figo, é terra que tem tudo, ali o que planta dá, é uma terra maravilhosa. Mas as cidades são fortificadas, os homens que estão nelas são gigantes e nós estamos com medo. Esse foi mais ou menos o relato deles. E nós hoje, quando nós olhamos o relato desses homens, já sabendo a história, já sabendo que eles morreram no deserto, já sabendo que toda aquela geração foi consumida pelo deserto e que dessa geração só entrou na terra prometida Josué e Calebe, a gente fala assim, esses homens pecaram, esses homens não tinham fé, esses homens foram pequenos, foram tacanhos, né, diante da grandeza do Senhor. E nós começamos a julgar e achar que esses homens eram talvez pessoas más. E nós olhamos porque nós sabemos já o resultado da história. Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês. Às vezes a gente acha que esses homens eram medrosos. Mas o texto que lemos diz assim que eles eram príncipes. Eles eram cabeça de suas casas. Então, esses homens tinham qualidades. Esses homens foram colocados na posição de liderança porque algum destaque tinha. Nem todos aqui eram o primogênito. Porque eu sou o primogênito, então eu sou... Não, não é isso. Aqui não é uma hereditariedade assim. Há um destaque. Eles chegaram à condição de cabeça, eles chegaram à condição de príncipe. Eu penso assim, então, nesses 12 cabeças, quais eram as qualidades deles? E olha, aqui é exercício de imaginação. Eu não tenho como falar quais eram as qualidades desses 10 homens ou desses 12 homens. Mas eu penso nos tipos de líderes que nós temos hoje. E talvez nesses homens ali tivessem homens que eram ousados. Ousados para uma situação, mas para outra não. Porque nós não somos assim. Tem situação que a gente fala, eu vou, regaça as mangas e vai. E tem outros que falam, aqui eu não vou. Eu sou ousado numa situação e eu sou temeroso em outra. Nós não somos assim. Então, esses homens podiam ser ousados em diversas situações. Podia ter ali um líder discreto, diferente daquele que é espalhafatoso, né? Aquele que talvez fale mais. Alguns são serenos, tranquilos, pacatos. E as pessoas veem nessa estabilidade emocional, talvez, um homem para ser líder. E disse assim, olha, vai lá, nos representa, seja cabeça sobre nós, seja príncipe sobre nós, porque você é uma pessoa ponderada. Você não é uma pessoa afoita. Então eu posso ver aqui, voltando, eu posso pensar que poderia haver ali um líder ousado, ou um líder discreto, um líder fiel, porque ninguém vai confiar num líder que fosse infiel, né? Volátil. Então, um líder fiel. Eu posso pensar que algum desses líderes fosse líder por sua tradição, aquele que guarda as regras. Eu sou um líder naquele modelo tradicional. Podia ter um outro líder, que era líder ou príncipe, porque ele era inovador. E a sua tribo queria inovação. Então, poderia haver o tradicional, poderia haver ali o inovador, poderia haver o confiante, aquele que diz, vem em mim, aquele que bate no peito e fala, deixa comigo, eu resolvo isso aí. Igual alguns jogadores de futebol que a gente conhece, falando da nossa cultura aqui,
Tem jogador que o dia que ele fala no peito, fala assim, eu vou acabar com esse jogo. Hoje ele faz. E tem dia que na hora que ele fala assim, hoje eu estou numa preguiça, eu estou numa lesmeira, que o negócio não adianta. É assim que vai. Então, tem um líder confiante. Poderia ter ali um príncipe bravo. Bravo mesmo, de bravura, indômito. Poderia ter ali um líder dócil. Daquele que todo mundo chega para tomar café na casa. Não tem? Tem um líder que ele é príncipe, ele constrói castelo. Tem um outro líder que ele é príncipe, mas ele abre a porta da casa dele e diz, vem, vamos sentar todo mundo aqui na mesa, tá, os cavaleiros da tábua redonda, Davi não, Arthur, né, com a sua mesa redonda, para discutir as coisas em conselho. Podia ter um líder prolixo, falador, verborreico, daquele que fala, explica tudo, tintim por detalhe, depois volta corrigindo, né? Tem esses que fala, explica. Depois de explicar, se você fala assim, mas eu não entendi, antes de você terminar, ele já explica tudo de novo. Tem o líder temente e tem o líder temeroso. O temente é aquele temente a Deus. E quando Deus o dá intrepidez, ele vai no temor do Senhor e faz coisas. Agora tem o temeroso. O temeroso é aquele que sempre olha e diz assim, isso não vai dar certo. Tem pessoas que estão na frente de algumas outras pessoas que também dizem a mesma coisa, isso não vai dar certo. É bíblico. O Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. E de repente aqueles que têm costume de falar assim, isso não vai dar certo, chama outros que caminham com ele que dizem que também isso aqui não vai dar certo. Então tem o líder dos temerosos. Tem o líder dos obedientes. Tem um líder mau caráter, aquele que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem? Nós não conhecemos? Conhecemos. Né? Nossa, estamos cheios deles aí, né? E esse tempo agora de eleição vai aparecer um monte desses líderes aí querendo ser príncipes diante de nós, dizendo, olha, faça o que eu estou fazendo para você, mas depois lá no secreto eu faço coisa completamente diferente. Eu diria que tem os líderes que são protetores. E aqui, talvez, para mim, na minha visão, esteja o grande problema desses 10, ou de alguns deles. Eu preciso proteger a minha casa. Eu preciso proteger os meus filhos. Para que eu vou colocar meus filhos numa guerra contra gigantes? Não, eu preciso proteger. E alguns que a gente fala hoje que não tiveram fé, que não tiveram ousadia, que não confiaram em Deus, alguns podiam estar pensando assim, eu fui chamado para proteger. Não é possível? Ou eu estou delirando aqui? Não é possível que algum desses homens pudesse ser muito bem intencionado, embora não fazendo a coisa do jeito que Deus queria que fizesse? E ainda posso pensar aqui nos complexados, né? Complexo de superioridade, de inferioridade, né? Os complexos que estão por aí. Olhando para esses líderes do passado, esses príncipes, que até ontem eu olhava para eles e achava simplesmente que eles não tinham fé e não confiavam em Deus, quando eu penso, por exemplo, que eles podiam ser protetores, eu paro e penso assim, espera lá, será que na minha casa, às vezes também eu deixo de confiar em Deus porque eu estou achando que eu estou protegendo a minha família? Espera lá, será que em algumas situações do meu dia a dia, eu também não estou falando demais? Verborreico, falando, tentando me explicar, justificar, porque eu não quero nem ouvir Deus falar, porque se Deus falar e me interromper, aí eu vou ter que ouvir Deus e fazer aquilo que Deus quer, então eu me adianto. Conheci uma pessoa assim, conheci um jovem uma vez, em Juiz de Fora, que ele era tagarela, falava, e fazia psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. E um dia, conversando com ele na reunião da Aliança Bíblica Universitária em Juiz de Fora, ele falou, eu falei, para, eu só quero te fazer uma pergunta. Quem é você? E na hora que ele usou assim, aí nós começamos a conversar, ele falou assim, eu sou uma pessoa tão insegura que eu preciso falar primeiro, eu preciso tomar a dianteira, porque se alguém descobrir isso, eu vou ficar num mato sem cachorro. Então ele tomava a dianteira. Mas na verdade, ele tinha suas dificuldades, com as suas inseguranças.
Às vezes não é assim. Eu vejo esses homens tão desobedientes à voz de Deus, mas talvez não quiseram obedecer à voz de uma esposa, à voz de um filho, à voz de uma criança recém-nascida que falou assim: papai, volta para casa. Nós não fazemos isso. Me lembro ainda, 1 ano e meio de idade, Patrick rotavírus no hospital, lá quase morrendo, ele falava: pai, me ajuda. Pai, aquilo me partia por dentro. Quando eu escutava o menino chorando e falando: pai, me ajuda, me ajuda. Aquilo parte o coração de qualquer pai. Imagina então se entre esses 10 aqui, não poderia ter aqui o pai de uma criança de 2 anos, que falou: pai, volta logo, porque o nosso time vai jogar no sábado, e a gente quer estar lá com o senhor torcendo, e para lá, para lá. Eu queria trazer um pouco de humanidade para esses 10 homens, para que nós entendêssemos que esses 10 homens, eles não eram demônios. Esses 10 homens eram homens como nós, sujeitos às nossas paixões, aos nossos temores, aos nossos medos. Esses 10 homens não eram crápulas. Esses 10 homens não eram pessoas que nós olhávamos assim de cara a cara aqui conversando com a gente num churrasco aqui no final da igreja e diríamos assim: nossa, que pessoa ruim, mau caráter. Não, talvez esses 10 homens nos convencessem de que eles eram pessoas muito boas, que queriam o bem da grande maioria de nós. Eu penso que esses 10 líderes que largaram a palavra de Deus, eles eram humanos. Por isso, meu irmão, aí está o nosso problema. Porque nós somos assim. Nós, muitas vezes, nós queremos ser como Josué e Caleb. Não, o Senhor é por nós. Né? Repetindo aí a palavra lá de Isaías. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos embora. Vamos embora. Com Deus a gente nunca empata, a gente só ganha. E vamos lá, e vamos para frente, vamos para cima. Que o nosso time é bom, e eu gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que com Deus eu sou a maioria. Porque quando Deus entra no negócio, não tem como perder. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto de ser Caleb, eu gosto de ser Josué. Mas tem dia que eu olho para as circunstâncias, assim como esses 10 espias fizeram. Será que sou só eu? Será que sou só eu que de vez em quando olho e falo assim: hoje o mar não está para peixe, não vou colocar meu barquinho dentro d'água. Aí eu não coloco meu barquinho dentro d'água, aí depois volta o barquinho do meu vizinho lá cheio de peixe. Eu falo assim: meu Deus, por que eu não coloquei o barquinho dentro d'água? Porque de vez em quando eu ajo como os 10 espias. Porque de vez em quando eu olho para o tamanho da cidade. Porque de vez em quando eu olho para o tamanho do gigante. Porque de vez em quando eu olho para o tamanho da uva e digo assim: para que uma uva tão grande? Eu só preciso de uma uva na mão, eu preciso de um cacho desse tamanho. Senhor, é bênção demais. E eu sou mesquinho nisso. De vez em quando nós agimos muito mais como os 10 espias do que como Josué e Caleb. Às vezes na nossa vida a gente olha para a despensa, às vezes na nossa vida a gente olha para a conta bancária, às vezes na nossa vida a gente olha para as limitações e nós dizemos assim: Senhor, não dá, eu não vou, porque parece que hoje eu sou gafanhoto, porque parece que hoje eu estou desse tamanhozinho assim, porque parece que hoje se alguém cuspir, me fizer assim, eu caio, eu morro, eu despenco. E tem dia que nós agimos como os 10 espias. E eu queria dizer para você, meu irmão, não estou absolvendo esses caras não, porque Deus os condenou, então eu não, tá tudo bem, ó, Deus que errou. Não foi Deus que errou. Mas eu estou querendo dizer para você que esses homens eram humanos, assim como eu e você. Esses homens eram humanos, tinham as mesmas falhas. Isso não faz deles, agora, super-heróis, não é isso não. Mas faz de nós pessoas que olham para a história com outro olhar. E o que eu queria dizer para você nessa noite é que se você hoje
está agindo como os 10 espias, se você hoje está com um sentimento de pequenez, se você hoje está olhando para as circunstâncias, primeira coisa, setembro amarelo, não morra, não se mate, não perca a esperança. Não é porque hoje eu errei que a vida acabou. Não é porque hoje eu dei um passo incerto que acabou. Não é porque hoje eu vacilei que Deus vai botar um ponto final. Porque eu creio de todo o coração que o maior problema desses 10 homens foi não reconhecer, depois da palavra de Caleb, depois da palavra de Josué, depois da palavra de Moisés, depois de Deus trovejar, eles não reconhecerem: Senhor, errei. Vou reconhecer, chama minha família aqui, olha, eu quero proteger vocês, mas eu estou esquecendo que Deus é o Deus que protege. Eu quero pegar as coisas nas minhas mãos, mas eu deixei de lado a visão de Deus. O problema deles não foi um relatório ruim. O problema deles foi bater o pé e dizer: não vou. E deixar Deus de lado. Então hoje, se hoje nós estamos vivendo um relatório ruim, ainda é tempo. Ainda é tempo de dobrar o joelho. Ainda é tempo de buscar a presença do Senhor. Ainda é tempo de dizer: Senhor, a coisa não está boa. Eu reconheço que eu sou um líder protetor, eu sou um líder ousado, eu sou um líder temeroso. Eu sou um líder que hoje eu não sei o que fazer. Eu sou um líder que hoje, Pai, eu tenho que erguer as mãos para o céu e falar: Senhor, misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Eu sou um homem hoje que preciso olhar para Deus e falar assim: Senhor, se o Senhor não me der ânimo para levantar da cama, nem isso eu consigo. E muitas vezes nós passamos por isso. Nós passamos por isso. Então, persevera, mas não persevera no erro. Persevera em Deus. Persevera em buscar o Senhor. Persevera em buscar a fonte. E aí eu quero voltar um pouquinho aqui para Josué e para Caleb. A gente conhece mais a história de Josué. Se você pegar esse relato de Josué e outros relatos de Josué, você vai ver assim que Josué, muitas vezes, ele não ia com a multidão. E até lá no discurso final dele, do livro de Josué, capítulo 24. Se vocês querem ir para a direita, se vocês querem servir outros deuses, se vocês querem fazer as coisas erradas, façam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes o discurso de Josué é contrário ao discurso da multidão. E ele bate no peito e diz assim: não, eu vou fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus e ele seguia a orientação de Deus. E muitas vezes remava contra a decisão da maioria. Ele não estava procurando popularidade. E aí talvez esse seja um grande conflito nosso, porque a gente quer escrever uma coisinha lá no Instagram e ter 1000 curtidas. A gente quer que fazer aqui uma coisa aqui é próprio nosso, para a glória do Senhor, mas tem um pouquinho de nós nisso aí. Josué foi marcado na história não porque queria popularidade, mas ele queria agradar ao Senhor. O povo tinha que... A preocupação de Josué era que o povo, através da minha palavra, creia na promessa que Deus fez. Então ele tinha clareza da promessa que Deus fez. Então, se Deus falou o caminho é esse, Josué, ele ia. O povo, mas ali tem melhor, tem mais, tem não sei o quê. Ele, não, mas Deus falou aqui, então vou aqui. E a promessa de Deus, ele olhava para o futuro e não para a circunstância. E ele começou a plantar a fé no coração de uma geração que os pais foram morrendo, ficando no deserto. E uma geração nova foi sendo edificada por aquela promessa, por aquele olhar espiritual, por aquela visão que Josué tinha. Josué, então, condicionou o coração de uma geração para olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. Josué é fera, Caleb é fera. 85 anos, olha para o monte, olha, Moisés me prometeu aquela montanha ali, está cheia de gigante, mas é aquela ali que eu quero. Foi aquela ali que Deus me prometeu. Vamos lá, 85 anos. Então vai, sobe lá, Caleb, pode conquistar. E ele foi e conquistou, porque ele tinha uma promessa de Deus e acreditava nela. Nós somos vulneráveis.
muitas vezes não entendemos isso. Mas hoje eu quero te convidar, te exortar a caminhar pela fé, a perseverar naquilo que Deus falou, para descansar os olhos, não nos obstáculos, mas descansar os olhos no Deus invisível. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Quando eu olho para dentro de mim mesmo e vejo a minha trajetória com Deus. Quando eu olho para os meus pais e aquilo que eles falaram, olha, no ano da dificuldade, no meio da crise, quando a seca comeu tudo, Deus falou, eu estou cuidando de você, e cuidou. Quando eu olho para a minha caminhada e vejo assim que eu posso confiar em Deus, porque esse Deus não falha. Quando eu olho para a minha caminhada e vejo assim, Deus me honrou, e muitas, e eu diria que 99% das vezes Deus me honrou e não me honrou sozinho. 1% eu orei sozinho, mas 99% Deus agiu no meio da família, no meio de pessoas, porque eu não estou sozinho nisso. Sabe qual é o grande problema? O povo de Israel olhou para os gigantes e falou assim, nós somos gafanhoto. Aos olhos deles e aos nossos olhos, nós somos como um gafanhoto pequenininho. Mas, esses dias aí, quando veio nuvem de gafanhoto lá da Argentina e tudo mais, o pessoal falou assim, um gafanhoto só, talvez a gente pisa na cabeça dele. Mas quando junta 600 mil gafanhotos, devora tudo. Hoje a gente ainda tem inseticida, pesticida e mata gafanhoto. Naquela época não. Qual o erro do povo? Ele falou assim, eu sou um gafanhoto pequenininho diante de um gigante. Porque ele não entendeu que Deus poderia usar 600 mil gafanhotos, que era o povo de Israel, para detonar os gigantes. Porque o povo de Israel, ou esses 10 líderes, eles não estavam sozinhos. Havia uma nação com eles e havia um Deus com eles. Aos olhos dos gigantes, eu sou um gafanhoto. Mas se o gigante olhar bem atrás de mim, tem 600 mil gafanhotos. Eu não estou sozinho nessa. Meu irmão, creia, você não está sozinho nessa. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Se há gigantes na sua vida, há um exército de Deus lutando por você. Creia. Persevera. Se está difícil, pega o outro espia, dá a mão para ele e fala assim, vamos junto, Caleb, me ajuda aqui, Josué, vamos orar mais. Mas o Deus que caminha com você é o Deus que caminha comigo, é o Deus que caminhou com meu pai, é o Deus que caminhou com a minha mãe, é o Deus do meu tio, é o Deus do meu amigo, do meu vizinho, que eu já vi Deus fazer, então me dá a mão aqui. Se hoje a minha fé está pequena, me ajuda a olhar, e aí você junta uma multidão e fala assim, quanto gafanhoto Deus colocou aqui. Olha que gafanhotada bonita que Deus vai destruir gigante. Porque quando nós entendemos que nós somos pequenos mesmos, mas o Senhor nos faz corpo, e nos faz forte, e nos faz grande. E o Senhor está conosco. Se o Senhor é contigo, meu irmão, vai. Em nome de Jesus. Caleb e Josué, mais Josué nos seus discursos, né? Plantou fé numa geração. Os 10 espias plantaram descrença numa geração. Então hoje nós temos que passar para os nossos filhos, no meio da crise, no meio da pandemia, nós temos que passar para a nossa igreja, nós temos que passar para aqueles que estão próximos a nós, uma visão, um olhar. O que é que eu vou plantar na cabeça do meu filho? O que é que eu vou plantar na cabeça do meu vizinho? Aquele crente ali, sonhador, que não sei o que, lá, ixi. Ou você vai plantar assim, olha aquele crente ali, ó, de cabeça erguida diante do Senhor ali, batalhando. E vai em frente e vai prosperar. Nós plantamos fé. Josué plantou fé numa geração. E nós precisamos, no meio dessa pandemia, olhar para o Senhor e falar, Senhor, ó, está acontecendo aqui. Está caindo de um lado, está caindo do outro, estou no meio aqui. O que o Senhor quer de mim? Eu tenho certeza que Deus vai falar assim, eu vou te usar, filho. No meio dessa tempestade tua, fica de pé, continua comigo, porque ela vai passar em nome do Senhor Jesus. E uma geração vai nascer olhando para você e dizer, olha que exemplo eu tive lá naquele irmão, que no meio da tempestade,
olhou para Deus e falou: vamos juntos, Senhor. Sou um gafanhoto, mas tem uma nuvem de gafanhotos, então vamos embora. Porque a plantação, a lavoura, as coisas, elas virão de Deus para nós. Amém? Então eu queria, resumindo, vou voltar aqui. No meio da crise, olha a sua humanidade. Não seja carrasco de si mesmo. De vez em quando nós queremos proteger e acabamos falhando. De vez em quando nós queremos ousar e acabamos falhando. De vez em quando nós queremos ser fiel e acabamos sendo infiéis. Olha, no meio de tudo isso, esses 10 espias lembram a minha humanidade. O que eles erraram é não confiar depois. Olha, eu fiz o relatório, mas o relatório faltou uma coisa, a confiança em Deus. E se eles tivessem voltado o seu relatório para Deus, as coisas seriam diferentes. Então eu digo para você aqui, errei ontem. Poxa vida, errei, exagerei aqui com o meu filho, exagerei ali em tal lugar, não sei o quê, não sei qual a situação. Ou no meio da crise, me acovardei. No meio da crise, escondi debaixo da cama, achando que ela ia passar, e ela foi lá e devorou a minha cama. Aí você vai falar, setembro amarelo, agora acabou para mim, não tem mais vida? Não. Olha, se eu errei, se o meu relatório foi errado, vou entregar ele diante do Senhor. E foi o que Josué fez, e foi o que Caleb fez. Ei, subamos, perseveremos, porque se Deus está nesse negócio, meu irmão, Ele vai lutar com a gente, ou vai lutar por nós. Então, reconheçam a sua humanidade, mas não desistam. Perseverem, coloquem Deus na história. Entendam que as pessoas que estão ao seu lado vão ver a sua plantação, vão ver a sua perseverança, vão ver a sua fé, o seu exemplo, e depois de você surgirá uma geração melhor para a glória do Senhor, através do seu exemplo, através da sua dinâmica de vida, em nome do Senhor Jesus. Então esse tempo que Deus está te dando agora, talvez de olhar gigantes, talvez de olhar cidades fortificadas, é um tempo que você vai ver a circunstância, mas depois Deus vai mandar Jericó, e as muralhas de Jericó vão cair, porque o Deus que era lá com os 10 espias, era com Josué diante da muralha de Jericó, e é conosco hoje. Esse é o mesmo Deus. As situações difíceis na sua vida, meu irmão, minha irmã, vão cair em nome de Jesus. Amém? Senhor, nos inspire como Caleb e Josué. E se erramos como os 10 espias, nos dê a oportunidade hoje de arrependimento e de voltar atrás e dizer, Senhor, se conosco. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso? Vamos orar para que, se o nosso relatório está ruim, Senhor, nós entregamos o nosso relatório nas Tuas mãos, mas queremos dizer aqui que somos dependentes do Senhor. Vamos colocar, se essa situação está ruim, se há gigantes, e eu me sinto gafanhoto, Senhor, junta mais gafanhoto, manda 600 mil aqui, porque essa luta está difícil para mim, sozinho. Mas se eu tiver com mais gente, fica mais fácil. Manda mais, Senhor. Levanta os outros pequenos gafanhotos aqui, para nós lutarmos juntos em nome do Senhor Jesus. Senhor, abre os meus olhos, para que eu não veja só as cidades, para que eu não veja só os gigantes, para que eu não veja só as dificuldades, mas para que eu veja amanhã ou depois de amanhã, porque tudo isso vai passar e nós vamos triunfar em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos orar por isso. Deus Santo, nós colocamos diante de Ti, Pai, a nossa pequenez, a nossa humanidade, o nosso sentimento de gafanhotos. Nós colocamos diante de Ti, Pai, as nossas impressões, os nossos relatórios, as nossas apostas. Ó Deus, a nossa forma de ver a vida. Senhor, às vezes olhamos dificuldades. Senhor, às vezes olhamos gigantes. Às vezes nos sentimos fracos, impotentes. Às vezes, ó Pai, queremos proteger e nos enganamos, Senhor, diante de tantos relatórios falhos que produzimos no nosso dia a dia. E por isso, nessa hora, Pai, nós nos dobramos aos Teus pés e clamamos por Ti, Senhor. Clamamos por misericórdia. Clamamos, ó Deus, por visão espiritual. Clamamos, ó Deus, por entendimento
das coisas do mundo, Senhor, para saber como o mundo faz, como o mundo age, não para copiá-los, mas para superá-los pela fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dê entendimento das situações, ó Pai, para vencê-las. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que às vezes olhamos como que para um retrovisor, às vezes ficamos presos, Senhor, nos sucessos ou tragédias do passado, incapazes, ó Deus, de ver que no passado também tivemos sucessos e vitórias. Por isso, nessa noite, nós clamamos: muda a nossa história, Pai. Muda a nossa visão de 10 espias míopes para sermos Josué e Caleb. Muda a nossa história, Pai, para plantarmos pela fé. Muda a nossa história, Deus, para crermos nas promessas do Senhor. Muda a nossa história, Deus, para depender única e exclusivamente do Senhor. Porque o Senhor é o Deus que traz a chuva, o Senhor é o Deus que traz o sol, o Senhor é o Deus que traz a semente, o Senhor é o Deus que traz a sementeira, o Senhor é o Deus que traz a colheita, o Senhor é o Deus que em Cristo Jesus supre as necessidades, Pai. Oh Deus, nós queremos olhar como Josué e Caleb para o Deus que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Nós, ó Pai, nos quedamos aos Teus pés hoje para dizer, Senhor, que nessa crise a coisa está difícil, Pai. Oh Deus, está difícil. E às vezes, Pai, nos sentimos sim esgotados. Às vezes nos sentimos sim, Pai, feridos, magoados. Às vezes nos sentimos sim, Pai, gafanhotos, pisados, complexados, Senhor. Às vezes ouvimos Satanás falar no nosso ouvido e já era, e tantas besteiras mais, Senhor. Às vezes ouvimos os dedos, vemos os dedos nos apontando e ouvimos, ó Deus, as disparadas satânicas contra nós. Às vezes, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, como cabeça, como príncipe, e há tantas forças contrárias que nós nos ferimos, nos esgotamos, nos chateamos, Senhor, diante de tanta coisa que temos vivido nesses últimos dias. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Ao olhar hoje para as nossas limitações, o que nós não queremos e não podemos fazer, ó Deus, é limitar o Teu poder. O que nunca, Pai, pode passar pela nossa cabeça é a pequenez de um Deus. O nosso Deus não é pequeno, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é o Deus que inventa as nossas histórias, refaz as nossas histórias, traz saídas às confusões nossas. O nosso Deus é o Deus criativo, o nosso Deus é o Deus que unge, o nosso Deus é o Deus que cura, o nosso Deus é o Deus que faz, aleluia. O nosso Deus é Deus de promessa, o nosso Deus é Deus de aliança, o nosso Deus é o Deus que não desampara nunca. E nessa hora, Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, nós queremos caminhar pela fé, trazer à memória o que nos traz esperança, e a convicção e a certeza de que estamos andando contigo, Pai, e que em Ti nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, ó Deus, fortalece esse filho, essa filha, para ele não desanimar, para ela não desistir, para levantar a cabeça, sacudir a poeira e dizer: em nome do Senhor Jesus. Essa é noite de marchar, essa é noite de conquistar, essa é noite de ir além. Abra os olhos dos teus filhos e filhas aqui neste santuário e que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Abra os olhos espirituais, que possamos ver o exército do Senhor, que possamos ver a provisão do Senhor. Oh Deus, põe entendimento na mente e no coração deste teu filho, Pai, para que ele veja e creia e saiba que o Senhor é o Deus que vai adiante, preparando um lugar melhor. Aleluia. Isso é promessa de Jesus para nós. Traz essa convicção ao teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
estou acabando. Eu só queria destacar duas palavras. Está aqui no texto bíblico. Uma palavra de Moisés e uma palavra de Caleb. Quando Moisés instruía o povo, no versículo 20 do capítulo 13, Moisés disse assim para os espias, para os 12, não foi só para Josué e Caleb não. Moisés disse assim: tende ânimo, tenha ânimo. E talvez as coisas mais difíceis na crise é ter ânimo. Então que hoje o Senhor te anime, em nome do Senhor Jesus. E a outra coisa, versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não porque esse homem fosse dotado de grandes poderes, mas porque ele confiava em Deus. Então eu queria dizer para você, meu irmão, subamos, possuamos a terra, porque o Senhor vai conosco e nós vamos prevalecer. E eu quero colocar essa palavra como uma profecia, uma palavra profética para a sua vida. Vá, você vai prosperar. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Chegamos ao final deste culto. Mostrei para os irmãos aqui na igreja aqui, um pouquinho antes da gente começar, esse documento. Esse documento nos foi direcionado pelo bispo não, na verdade, pela AIM, Associação da Igreja Metodista, e nós temos agora a procuração em todas as condições de reabrir as nossas portas. Então agora nós vamos sentar a administração, a clã, ver como nós vamos fazer isso. Mas se Deus quiser, no próximo domingo, se der tudo certinho, a gente vai mantendo contato aí por WhatsApp. A gente vai, se Deus quiser, fazer o nosso culto de portas abertas. Agora, se você não puder, nós não vamos deixar de transmitir o nosso culto online. Então nós não queremos desamparar ninguém, tá certo? Então, nosso desejo, sonho, esperança é que no próximo domingo estejamos aqui. Mas, se por algum motivo não der certo, saiba que o nosso culto vai ser transmitido para a glória do Senhor. Domingo passado nós íamos terminar o culto cantando, e não cantamos. Não é isso? Então nós vamos cantar agora. O que você quer cantar? Rompendo em fé. Rompendo em fé? Oh, aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam para perto de ti. Amém, povo? Estamos chegando ao final, vamos cantar. Anima aí a sua noite, tem de bom ânimo, dá um joinha, dá um like aí para fortalecer esse canal. Obrigado pela Jéssica que hoje está visitando a gente. A Jéssica e a Maria Eduarda, que está ali na barriguinha ainda, vai nascer firme e forte, com muita saúde para a glória do Senhor. Deus os abençoe. Depois do cântico, a bênção. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Aleluia. Então, chegamos ao final deste culto, vamos orar, impetrar a bênção sobre a vida dos irmãos e irmãs. A gente corre o olho aqui na lista do chat aqui do YouTube, né? Tanta gente querida, tanta gente que faz parte da nossa caminhada, dessa igreja, de outros lugares que passamos, pessoas, algumas que eu nem conheço, mas estão aqui também. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão e irmã que participou deste culto hoje. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, ministério, Ministério de Comunicação, que está transmitindo esse culto. Que Deus nos fortaleça a cada um de nós. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, esse mês, ó Pai, é um mês que nos convida a refletir sobre a vida. Esse setembro amarelo, Pai, nos lembra que nós não podemos nos desesperar ou perder a esperança diante das dificuldades ou das pressões da vida. Mas o Senhor é o Deus que renova a esperança. O Senhor é o Deus que renova a fé. O Senhor é o Deus que renova o ânimo. E eu clamo isso, Senhor, sobre a vida da Tua igreja. Renova a Tua igreja nessa noite. Traz a nós, ó Deus, esperança. Ó Deus, porque o último inimigo, a morte, foi vencida por Jesus Cristo. E tudo está debaixo dos pés do nosso Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Na terra, debaixo da terra, nos ares, no passado, no presente e no futuro. Senhor, tudo está debaixo do nome, do poder, da autoridade que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos prostramos diante do Senhor e reconhecemos que o Senhor, Deus dos céus e da terra, tem andado conosco. Pai, nós queremos andar contigo. Por isso, fortalece a Tua igreja, ampara, sustenta, cura a Tua igreja e traz ao Teu povo esperança, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa semana seja uma semana abençoada por Deus. Que essa semana tenha o Teu toque, Senhor. Que essa semana o Teu povo possa ver, sentir, caminhar contigo, Deus, de forma palpável, visível, entendendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que está na nossa história, para a glória do Teu nome. Assim oramos, ó Pai, e clamamos a Tua bênção sobre nós, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que a bênção do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a bênção, a graça, o amor e a consolação dessa trindade excelsa esteja sobre você, sua casa, suas coisas, suas causas, esteja sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que professam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão aqui, estão espalhados pelos 4 cantos da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Não tem abraço, né? Não tem beijo, mas que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor.